Então, queridos irmãos de caminhada, vamos nos conectando com a Casa Lucas de Assis, com os nossos mentores espirituais, com o Mestre Jesus. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, Tia Ziza, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas, Lucas de Assis, nos conectando e pedindo com humildade no nosso coração, que sejamos abençoados na noite de hoje, com o aprendizado, com o discernimento, com um passo a mais na nossa caminhada do conhecimento e do entendimento da doutrina espírita. Que Jesus, Mestre, nosso Mestre, nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos na segunda parte do livro Paulo Estevão, capítulo 3 dessa segunda parte, página 163 do nosso arquivo PDF, para quem está acompanhando. Lutas e humilhações. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas, por desconhecidas. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que, dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado, como companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Jesus quis, dessa arte, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Ao invés dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e do desalento, que às vezes lhe ameaçava o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas
sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tomara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas, do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido. Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem, antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas diante do que vi e coligia com um alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho, o que era a circuncisão e o que era a nova fé, expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto. O velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos, ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele! É o traidor! Clamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo! É o bandido da seita do caminho! Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião
com a presença dos levitas de Chipre, enfrentou impassível a situação, até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Minha prisão? Interrogou Saulo admirado. Sim. Não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vós cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando. Nego-me, porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano. Não posso atender às ordens verbais de prisão. Mas estáis preso, em nome do Sinédrio. Onde o mandado? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar-se acrescentava. Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou com energia e, voltando-se para a assembleia que lhe observava coragem moral, tomada de pasmo e de admiração, disse alto e bom som: Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais-me as atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual, que deseje sondar em minha companhia as Santas Escrituras? Profundo silêncio seguiu seu repto. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé, com um sorriso de triunfo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga, tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis.
Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vim a trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna. Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar os meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. O vosso silêncio fala mais do que as palavras, concluiu, quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhava o vulto, até que a passo firme desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse, após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma, postou-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e de relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar o meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível, e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação,
recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu tujúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e os remoques. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim, era de opinião que se recolhesse à casa da consoror lavadeira, onde costumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atento à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e, cautamente, encaminhou-se a choupana humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Encontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir num cesto divino? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo num grande cesto. Depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado, em condições de encetar a viagem para Jerusalém conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despediu-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu o lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum? Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os amigos, os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão e o evangelho presenteado por Gamaliel, como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez, recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Com auxílio de camelos,
cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo. Punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos, em humanidade, o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Embebeceu-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e seu conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do mestre. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria, onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo, impressalvo de suas observações, colhendo informes inéditos. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas. Gente, tá vazando o áudio de alguém, por favor. Deem uma checada nos seus microfones, por favor. Obrigada. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como o receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo
fora sumariamente expulso do cenáculo mais conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, numa biga veloz, saía no outro local, buscando a casa de Zacarias, na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como um simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderias dizer, por obséquio, para onde se mudou? Ora esta, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha de prestar contas ao mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores. Tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho dava expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém certamente nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás, e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe alvissareira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco Alexandre recebia o desconhecível com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que me não reconheças? Interrogou bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? Olha que mais parece Flávio, um beduíno. vamos parar por aí, Flávio. Tá, só vou terminar a frase. Tá. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz?
Bom, então, a partir daí, ele vai ter a segunda investida dele em Jerusalém, né? Porque vejam só qual foi a trajetória dele, é só assim para que a gente já tratou disso aí. Ele, primeiro, na transformação dele, quando ele foi primeiro a Damasco e encontrou lá Ananias, teve toda aquela passagem de transformação, ele foi para Palmira, tá? Palmira é uma outra cidade mais distante, que estava lá aposentado o Gamaliel. E foi ali também, foi muito importante aquele contato dele com Gamaliel, e de lá, de Palmira, ele com o irmão de Gamaliel, e toda aquela história que a gente viu com Áquila e com a mulher do Áquila, como é o nome dela, sei lá, e ela, a semana passada que a gente viu aquela passagem que foi fundamental, que aqueles dois foram lá para Roma. E ele poderia ter ido junto para Roma, e não. E aí, conversando com Gamaliel, ele decide voltar para Damasco. Quando ele volta em Damasco, ele passa a ter o segundo choque, que aí também foi preso, aí já recebeu as primeiras reprimendas ali. O próprio Ananias, por ter dado uma determinada proteção para ele, foi preso também, ele recebeu algumas reprimendas lá, né, violência, assim por diante. E dali é que ele decide voltar para Jerusalém. Então, agora ele está ingressando em Jerusalém. Né? Então, ele vê uma outra cidade. Agora ele tem que se localizar no tempo. Da transformação dele na estrada de Damasco, até ele chegar ter com Ananias e até chegar novamente em Gamaliel, foram 3 anos. Está aí na obra, está colocado 3 anos. Tá? E durante esses 3 anos, parece que para nós assim parece assim, uma semana, 10 dias, passou e já voltou. Não, são 3 anos, 3 anos peregrinando pelo deserto, chegar, vai encontrar tal Gamaliel, não está lá no outro lugarejo, aí foi no irmão, aí ele está voltando, aí tiveram juntos, aí ele tentou retomar a profissão dele de tecelão, praticou a tecelagem realmente, ganhou e se sustentou provisoriamente assim. Então, nesses 3 anos, ele passou por uma dureza, não foi assim fácil. Tá? Quem é que estava já próximo com ele, designado por Jesus? Tá? O Estevão. O Estevão já estava, desde o processo da transformação, praticamente, que dizem que Jesus, naquela investida que deu nas portas de Damasco, ele teve a visão de Jesus, ali Jesus entregou o Saulo na mão do Estevão, sem o Saulo perceber. Ali, Jesus disse assim, segue com ele. O primeiro perseguido na minha causa, que foi o Estevão, vai acompanhar o primeiro que vai seguir a minha trajetória pelo mundo, levando a minha palavra, que foi o Saulo. Não foi nenhum outro discípulo, todos tiveram seu grau de importância, né? Mas foi o Saulo que sai dali, acompanhado durante 30 anos, exatamente 30 anos, que ele fica 30 anos, enquanto que estava encarnado, que vai sucumbir lá em Roma, lá 30 anos depois, com a intuição, a mentoria, quer dizer, o acompanhamento espiritual em nome de Jesus, do Estevão, que vai dar o auxílio intuitivo para ele, que nós vamos estudar depois, longamente, essas cartas de Paulo, intuitivamente segue por aqui ou segue por ali. Muitas vezes, Paulo, achava que era Jesus, porque ele teve aquela visão com Jesus. E muitas coisas que ele deixa de fazer ou faz e toma uma opção por meditação, coisas que qualquer um de nós deve sempre fazer, seguir o caminho intuitivo quando está com um pensamento elevado, ou seja, a mente aberta, orar é abrir, né? A mente aberta para o alto, a decisão que a gente vem a tomar, ela é em sintonia com os nossos amigos espirituais. O Saulo, muitas e muitas vezes, decidia o caminho dele e achava que era a conversa com Jesus. Não deixava de ser, mas era o Estevão. Era o Estevão muito próximo dele, diuturnamente, dando o caminho. Que aí a gente vai ver, para quem já leu a obra, parece que quando a gente chama alguém que tem 7 vidas, vai dizer que o Paulo teve não sei quantas vidas, né? Dezenas e dezenas de vidas, né? Eu acho que pior que ele, só lá no final a história do João Evangelista também, né? Que é outro que não é fácil a coisa, só para quem estuda e percebe.
A outra questão, menção, que depois não falo mais, mas é fundamental, muitos não entendem, é a circuncisão. Né? A circuncisão é um ritual do judaísmo, quando a criança, tá, do sexo masculino, nasce, entre o 7º e o 10º dia, é feita a circuncisão, a apostectomia, que é feita com a criança, que geralmente naquela época era feito o rabino com a própria unha, né? Muitos até, sei lá, provavelmente dava infecção e tudo em nome de Deus, e assim vai. Mas os judeus faziam isso, os islâmicos seguiram isso depois, né? Séculos depois, e os católicos, os cristãos também faziam isso. Quem se opôs foi o Saulo. Nós vamos ver depois os atritos que ele passa a ter com o Tiago, tá? O Tiago Menor, que era um judeu clássico que sempre pregava que tinha que ser mantida essa tradição. E o Paulo é que se contrapõe a isso, e lá pelo ano 50, mais ou menos, 48, 50, depois de Cristo, quer dizer, Cristo 33 anos, e aí nós já estamos aí vivendo isso aí, quantos anos depois? 3, 4 anos, mais uns 3 ou 4 lá daquele período lá da Abigail e toda aquela trajetória, nós estamos aí, em alguns anos depois, há uma decisão dos seguidores do caminho, dos cristãos, de não praticar mais a circuncisão, para dizer que, por isso, seria o advento de ser recebido por Deus. E Jesus, em determinada, isso está no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntam para ele, Senhor, o que a circuncisão é fundamental? Ele disse, se fosse fundamental, Deus já daria o homem da forma feita, não precisava fazer. Uma coisa lógica, né? O que se era totalmente desnecessário sempre, não precisava nascer com, né, aquela situação, já vinha circuncidado. Então, é isso aí, tá, pessoal? Então, nós vamos ter que interromper aí, vai ficar um bom tempo, mas fica assim essa parte que nós estamos na página, entrando na 170, e aí quando a gente retomar, estamos ali, dá mais ou menos um parágrafo, um pouco antes, né, o Flávio, para dar uma sequência, que vai entrar agora o diálogo dele com esse Alexandre, né, com o amigo do Caifás, e aí vai ter uma nova trajetória, e aí o livro vai sempre ser assim, novos desafios a cada situação, que serve de experiência sempre para nós, para trazer para os nossos dias de hoje, a vida como ela é, e assim por diante. Tá? Então, nós vamos agora encerrar, é o nosso último encontro desse ano, sempre, né, cada vez mais a renovação da gratidão nossa ao alto, aos nossos amigos espirituais, se aproximando já o epílogo de mais um ano que certamente também não foi fácil para muitas situações, para o nosso mundo, para a civilização humana, mas que cada um possa aqui renovar o compromisso e saber compartilhar situações, né? Compartilhar dentro das dificuldades, dentro dos desafios que cada um enfrentou e que pôde se sair melhor do que esperava, ou até o universo nos deu muito mais do que merecíamos. Então, que a gente possa compartilhar com os outros isso. Desejar que todo o nosso mundo, as pessoas, a civilização humana, o nosso planeta, seja um planeta diferente, melhor o ano que vem. Que cada um de nós possa seguir esse curso natural da evolução, ser um espírito cada vez mais lapidado, mais direcionado ao mundo da luz, mais próximo da perfeição, se despindo das imperfeições que nós externamos a cada dia nas nossas convivências, e que toda essa nossa experiência sirva de estímulo para que a civilização humana evolua cada vez mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Excelente entrada de ano. Obrigada. Obrigado aí, perseverar e levar adiante. Obrigada pela presença de todos. Vamos nos manter conectados.
Obrigada, Maria. Obrigada, Amanda. Obrigada. Maria Ângela, eu estou com a sensação que quando a gente retornar, vai ter mais alguma surpresa, hein? É a boa nova. É a boa nova. Hein? Serão Vai todos ter eles surpresa. com muito amor. A Maria não sabe brincar. É isso aí, Maria Ângela. Um beijo, gente. Boa Pessoal, noite. Até a próxima. Novo aí, Francisco. Abraço. Obrigada, Boas Francisco. Até festas. amanhã, Bom, né? obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. É.